Olá, bem-vindo ao podcast Educação em Pauta. Eu sou Rafael Sarmento e hoje a gente vai receber uma convidada que é psicopedagoga bilíngue. Eu tenho muitas dúvidas sobre o que é essa profissão, sobre como ela ajuda os alunos, né, no dia a dia. Com vocês, Aline Couto! Obrigado pela presença, Aline. Obrigado pelo carinho e ter dedicado seu tempo por vir até aqui. Eu sempre peço para as pessoas contarem um pouco da história delas, né? Então, hoje você é uma psicopedagoga, você está fazendo doutorado, né? Sim, Mas eu queria saber um pouco da tua história. Então, por favor, conta essa história pra gente. perfeito. Bom, eu acho que toda a história de educador começa quando a gente ainda é um aluno. E a minha história começa lá atrás. Quando eu era aluna, eu tive muitas dificuldades na época da escola, sobretudo por causa da timidez. E Entendi, não performava bem nas matérias, eu não tinha bons resultados. entendi. E mais do que isso, eu sentia que os professores não acolhiam o suficiente. E eu encontrei, através da música, uma porta para eu poder me conectar com outras Da pessoas música? da música. Caramba, Eu levava meu violão para a escola, que fiz legal, amigos por causa da música, nós conectávamos para poder tirar e fazer música. que legal. E o que eu sentia? Uma certa discriminação por parte dos educadores, porque achavam que por a gente estar ligado à música, a gente estaria envolvido com coisas que não eram tão legais assim. Então, eu decidi que eu queria ser uma professora diferente. Uma professora que pudesse acolher os alunos, entender que são diferentes e aprendem de formas diferentes, e decidi iniciar esse meu projeto. Que legal, que legal. Mas você fez formação de professores, como é que foi o início da tua jornada? Nossa, eu meio que caí de paraquedas. Caiu de paraquedas? Sim, vou explicar. Eu fiz o ensino médio técnico em informática e comecei a estagiar numa escola. E foi ali que, por mais que eu tivesse já contato com a educação, pela minha mãe ser professora, Uhum. meu pai ser tradutor, foi ali que, de fato, eu percebi que era a minha missão de vida. Então, comecei a lidar com muitos alunos, comecei a ser professora de música, de violão, numa oficina musical. Atuei como professora de informática também e decidi fazer a graduação. Eu perguntei isso justamente por isso. Quando você falou que tinha uma Sim, ligação com a música, eu falei, de repente ela foi para um caminho de dar aula de música. sim. Foi meu primeiro contato com a Que legal, docência. que legal. E aí depois eu fiz pedagogia e assim que eu me formei, eu tinha 2 caminhos a escolher. Um deles era a carreira pública, então eu fiz concurso público, passei, Que legal. Na época a gente pensava, tipo assim, é o quê? segurança, É, né. E apareceu a possibilidade de comprar sociedade em uma escola. caramba. Isso. E aí eu pensei, Você essa é a acabar de se chance. formar? Tinha acabado de me formar. E eu pensei, essa é a chance que eu tenho de fazer uma educação diferente. Então, deixei o concurso de lado, fechei essa porta e embarquei por essa jornada de me tornar empresária e diretora de escola. E Caramba, lá estive por 7 anos. que coragem, Foi. que coragem. Largar Foi. abrir mão, né, uma vaga pública onde a gente imagina quem está de fora, né, que tem estabilidade, que é algo que você chegou no ápice da vida, né? Tipo assim, entrei na carreira pública, beleza, agora eu vou ficar bem pro resto da vida. Para arriscar e empreender Sim. é uma coragem. E você sabe, a gente que se forma numa área específica não tem muita noção do que é os bastidores de ser empresário, Sim, né? Então, os obstáculos foram os diversos. desafios, né? Uhum. E Ninguém aí, ensina isso pra gente, né? não, só a rotina mesmo. Sim, E vou dizer mais, até mesmo a faculdade específica técnica da área também não te ensina muito o dia a dia, né? sim. Então foi ali a minha, literalmente, maior escola. Foi quando eu realmente aprendi o que era ser educadora e o que era empreender nesse ramo da educação. E na minha trajetória eu tive esses desafios, mas um em particular foi aquele que tocou o meu coração. A gente começou a receber muitos alunos neurodiversos, né? Alunos com síndromes, transtornos como autismo, transtornos de déficit de atenção e hiperatividade, dislexia. E eu percebi que os nossos professores e eu mesma não estávamos preparados para lidar com os desafios da inclusão. Porque nós temos muitas leis no Brasil que asseguram o direito à inclusão às pessoas com deficiência, mas, ao mesmo tempo, a gente tem um déficit na formação docente e também faltam, muitas vezes, recursos para as escolas, sobretudo as de menor porte, para conseguir investir
em profissionais qualificados e também na estrutura necessária para receber esses alunos. Perfeito. Ou então qualificar também o profissional, né? O professor que está ali. Exatamente, Perfeito. exatamente. E aí nós tínhamos desafios como adaptar materiais para esses alunos, entender que muitas vezes a gente precisaria mexer até no currículo mesmo, nos conteúdos que eles viriam a aprender. Então, assim, eu comecei a ter angústias. Até que eu conheci uma aluna muito especial, uma família muito especial, e eu vou falar o nome dela. O nome dela é Maitê. A Maitê foi o divisor de águas na minha vida. A Maitê era uma aluna de educação infantil na época em que eu a conheci, e ela era autista não verbal. E eu queria muito ajudar aquela família, mas eu não sabia como. Só para quem está em casa, quem não tem esse conhecimento, o autista não verbal, qual é, a necessidade dele? Ele não consegue se comunicar através Tá, da oralidade. perfeito. Então, ele tem percepção, claro, ele entende muitas vezes tudo que está acontecendo, você sabe que ele está entendendo, por mais que ele não faça contato visual. Mas na hora de se expressar, Se comunicar, ele tem não consegue. dificuldade. Tá. Então, assim, eu ficava bastante intrigada, curiosa, e ao mesmo tempo eu queria desenvolver técnicas e estratégias que me fizessem acessar o que de fato ela estava aprendendo. E naquele momento eu não me sentia preparada. Eu permaneci na escola empreendendo durante 7 anos. Quando eu comecei a assistir alguns vídeos no YouTube de uma professora da University of Central Florida, em Orlando, nos Estados Unidos, que falava justamente tudo aquilo que eu queria aprender. Eu fiquei com muita Caramba. sede de conhecê-la. Nesse momento, eu já tinha concluído o mestrado em Linguística Aplicada na UFRJ Uhum. e eu já tinha feito uma segunda graduação em Letras em Inglês. Mas eu tinha sede e eu queria me especializar nessa área da educação especial. E aí o que eu fiz? Eu fiz assim, dei um salto de fé, como chamam. Eu vendi a minha sociedade na escola e eu fui para os Estados Unidos estudar. Fiz um curso de especialização em língua inglesa na Valencia Foi para College. Flórida. Fui. Tá. Porque, por mais que eu já fosse professora de inglês, eu queria ter mais vivência, Sim, sobretudo em contextos acadêmicos, sim, né? Porque sim. mestrado, os desafios são inúmeros. E depois de concluir esse curso na Valencia College, eu ingressei no mestrado em Exceptional Student Education e Caramba. tive a honra de ser professora, aliás, de ser aluna da professora Lisa Dicker, que é essa especialista que eu mencionei. É uma grande pesquisadora na área, lidando com desafios, sobretudo relacionados ao próprio filho dela. Então, ela conduzia tudo com muita paixão. Caramba. Lá eu tive acesso à formação que eu buscava, as respostas, né? E também a uma parte legal que ainda era nova aqui no Brasil, que era relacionada à confecção de o que a gente chama de Plano Educacional Individualizado. Nos Estados Unidos a gente chama de IEP. E outras leis que amparam a educação nos Estados Unidos, que depois, posteriormente, me vieram ser úteis aqui no Brasil. Porque a gente ainda tem muito disso, de esperar que as coisas aconteçam no exterior para Sim. depois tentar implementar aqui no Brasil. Então, Dificilmente somos pioneiros, né? exato, Normalmente vem de lá para cá. Somos influenciados, infelizmente, né? Claro, nós temos grandes educadores como Paulo Freire, Sim, que com famosos certeza. mundialmente, mas assim, nessa parte de educação inclusiva, eu senti que realmente as respostas que eu estava buscando naquele momento estavam lá. E aí, tivemos a pandemia, né? Um desafio enorme. Consegui concluir o mestrado e voltei para o Brasil. Chegando aqui, eu pensei, bom, agora vim com esse novo conhecimento, eu Sim. preciso saber como vou implementar aqui no Brasil. E aí, o que eu pensei? Bom, agora eu vou buscar uma formação em psicopedagogia clínica institucional. Por quê? A gente chama de intervenção. Essas áreas de intervenção aqui no Brasil são performadas por psicopedagogos, psicomotricistas. Então, eu busquei essa formação adicional. Legal. E hoje eu tenho várias frentes de atuação. Como você mencionou, eu estou fazendo doutorado na UFRJ em Linguística Aplicada, que é um programa interdisciplinar.
Então, te dá um guarda-chuva, Sim, imagino. muitas opções de pesquisa, e eu estou Imagino. focando em neurodiversidade e também atuando com essa intervenção na psicopedagogia bilíngue. Porque nós temos muitos alunos oriundos de escolas bilíngues ou internacionais, que muitas vezes foram alfabetizados no inglês primeiro. Então, eles se sentem muito mais confortáveis para a organização do pensamento, para a expressão das suas ideias nessa língua. Então, é importante que, na hora da gente fazer um rastreio, sobretudo para transtornos específicos de aprendizagem, como a dislexia, desortografia, disgrafia, que a gente permita que esse aluno se expresse nessa língua que ele se sente mais à Entendi vontade. perfeitamente. E aí, hoje a gente não tem muitos profissionais bilíngues nessa área. Então, por isso que eu tenho me dedicado a cada vez mais me desenvolver nesse aspecto. Nossa, que trabalho legal. Eu imagino que isso traga um conforto para o aluno, e ele consiga se expressar melhor na língua que ele se sente mais confortável, que foi a que ele aprendeu desde novo, né? Só me ajuda a traçar essa informação. O aluno que teve um início acadêmico numa escola bilíngue, ele, ele tem uma facilidade melhor, ele tem vou dizer assim, não é nenhuma capacidade, mas ele se sente muito mais confortável em expressar no momento que ele esteja precisando de passar por uma terapia, ou por conversar com um psicólogo, ou com um psiquiatra. Talvez ele se sinta mais confortável em falar na língua que ele Uhum. foi oriundo da educação dele, seria isso? Uhum. Sim, porque o que acontece? O primeiro contato dele com o código escrito, muitas vezes acaba sendo na língua adicional, né? Sim, Que não é a língua falada em casa, mas é a língua que ele viu na escola. sim, Então, ele vai desenvolver um repertório muito mais entendi, forte nessa entendi, língua adicional. perfeito. E até a forma de organização do pensamento muda porque você foi exposto àquela linguagem por tanto tempo. Claro que, o aluno estudou 2 anos na escola bilíngue, ele precisa ser acessado dessa forma? Não. Mas se o aluno ficou grande parte da sua trajetória nessa escola, sim, porque aí ele consolidou as suas habilidades em inglês. E aí Entendi, por isso que é interessante. entendi. E tem o aluno que inicia a sua jornada acadêmica numa escola bilíngue, ele tem benefícios em relação a isso. Não é só, ele fala outra língua. Quais são os benefícios na parte acadêmica de Uhum. um aluno que inicia a sua jornada numa escola bilíngue? Olha, a gente percebe que quando a gente aprende um segundo, terceiro idiomas, a nossa capacidade de expressão, ela fica muito ampla. Porque Entendi, frequentemente entendi. a gente acaba pensando em palavras, expressões corriqueiras de uma determinada língua que dão conta de expressar os nossos sentimentos, que a outra língua, até a nossa língua materna, não dão conta. Então, Sim, assim, é entendi, como se você tivesse uma quase que uma múltipla identidade, entendi. sabe. Claro que os benefícios são inúmeros, né, de você falar uma língua como o inglês, que é uma língua franca, é uma língua de mercado. Que abre portas. Exato. E também por causa da globalização mesmo, a gente acaba sendo exposto a culturas diferentes. E essas interações, elas são prioritariamente ainda acontecem prioritariamente na língua inglesa. Então, assim, é como se você deixasse de ser um cidadão local e você virasse um cidadão global. Sim, Então, por isso que é interessante. Mas qualquer aprendizado de qualquer outro idioma também vai ser extremamente proveitoso. entendi, entendi. Você falando isso, eu penso, é claro que em qualquer país, assim como no Brasil, nós temos ótimos especialistas, os melhores possíveis, mas ser bilíngue, e principalmente desde novo, abre portas para você, se você quiser trocar, conversar ou estudar, né, com profissionais ou com pessoas de qualquer outro país, todo mundo falando o inglês, isso facilita, Uhum. né, abre portas. Você ficou 7 anos dirigindo a escola, né? Sim. Você provavelmente teve muito desafio nesse Uhum. momento. E principalmente por ser uma escola bilíngue, né? Quais são os desafios que uma escola bilíngue tem que enfrentar Uhum. no projeto acadêmico dela? Não. Na minha escola, a gente tinha um projeto de estimulação bilíngue. E Tá, isso é diferente de ser uma escola bilíngue. perfeito.
Porque uma escola bilíngue tem que atender uma legislação específica, ter Perfeito. currículo bilíngue, uma carga horária específica. Então, o que eu fazia? Eu tinha uma carga horária maior de estimulação na língua inglesa, na língua adicional, para que os meus alunos se sentissem mais preparados para lidar com os desafios de viver nesse mundo que a gente vive tão globalizado e, sobretudo, de poder ter a alegria de entender as coisas quando elas acontecem, em Sim, tempo real, né? sim. Sem precisar de intermediários para que eles pudessem ter acesso a essas fontes de informação. É como se a carga do aprendizado em inglês fosse maior. Sim, eu tinha essas horas extras para que eles pudessem ter essas oportunidades, né? Então, assim, e os resultados eu pude testemunhar como mãe. Por quê? As minhas filhas estudavam na minha escola, né? E quando eu fiz esse movimento de estudar nos Estados Unidos, elas tiveram o desafio de ingressar numa middle school e numa high school em inglês. Sim. E Uma como escola foi isso? nova, com novas Uhum. amizades. Primeiro que a minha escola era uma escola de pequeno porte. Segundo que elas se depararam com um ambiente com milhares de alunos, né? Sim. Você tem 3.000, 4.000 alunos dentro de um estabelecimento de ensino. Com regras diferentes. Sim, e claro, com uma diversidade cultural muito maior. Mais ampla, né? Uhum. Então, assim, eu pensei, bom, eu fiz a minha parte, eu investi nessa formação bilíngue, né, para as minhas filhas, vamos ver agora o resultado. E eu não poderia ter ficado mais feliz, porque elas tinham dificuldades acadêmicas, como qualquer outro aluno, mas não sofreram barreiras linguísticas. Elas foram capazes de se adaptar a esse novo universo com dificuldades corriqueiras, né, do Sim, conteúdo sim. mesmo, né, até porque o currículo é diferente, então Totalmente diferente. foram expostas a outros desafios. E, mas puderam se conectar com outras pessoas, se expressar no idioma. E eu fico muito feliz, porque elas são fluentes e, assim, é como se tivesse sido um dos maiores presentes que eu pudesse ter dado a elas. Essa oportunidade de ser ouvidas, de poder se expressar sem barreiras. Sim. E é disso que o bilinguismo trata, de você empoderar pessoas através da linguagem. Então não é um luxo, é uma necessidade. Sim. Educação faz isso, né? Sim. Ela dá poder, né, pra gente, né? Quanto mais educação a gente tem acesso, né? Nesses anos que você foi diretora de escola, você exerceu uma tarefa de gestão, de diretora de escola, no dia a dia. E você hoje atua com consultoria, e com palestras também, né? Também. O que que isso, é, o que que esses anos na direção da escola ou sendo empresária, você trouxe hoje para a consultoria e para o segmento de palestra também? Olha, eu acho que a grande sacada é poder enxergar todos os lugares que as pessoas ocupam nesse contexto. Por quê? Tem essa vivência de ser empresário e ter os desafios inerentes a essa área, porque a gente tem inúmeros encargos, falta de incentivo, contas para pagar. Sim, Então, essa é a parte difícil de ser empresário, porque às vezes você quer fazer uma grande diferença, você tem um projeto super bacana na sua cabeça, boa vontade, mas você tem dificuldades, empecilhos até financeiros para que você sim, consiga realizar aquilo. sim, Então, essa é a realidade do empresário. É, em relação às famílias, você tem a angústia. Porque, por mais que a gente celebre a diversidade, receber a notícia de que o seu filho é diferente, aprende diferente e pode vir a ter um caminho um pouquinho mais complicado do que os demais, traz uma angústia. sim. Então, sobretudo, essas famílias precisam de acolhimento, porque não são todas as escolas que estão com as portas abertas para trabalhar a verdadeira inclusão. Imagino. Fora isso, você tem a própria criança. A criança quer pertencer. Sim, E muitas vezes o jeito que ela interpreta a vida, que ela lê as expressões dos outros, como é o caso do autismo, é diferente. E às vezes ela é mal interpretada.
E quando não existe uma conscientização, um trabalho bonito feito na escola, a criança pode vir a sofrer bullying. Porque eu sou muito defensora de que a criança tenha noção do seu diagnóstico. Não por conta de rótulos, porque eu também sou contra os rótulos. Eu acho que os rótulos, eles não definem o potencial de uma pessoa e nem o que a pessoa vai atingir. Perfeito. Mas eu acho que o autoconhecimento é muito importante, porque o aluno vai entender, poxa, realmente, eu tenho maior dificuldade de entender se meu amigo está zangado comigo, se meu amigo está feliz, ou se eu falei alguma coisa que não era oportuna, ou se meu aluno, ou se o meu colega, por exemplo, usou de metáfora e eu não consigo entender, porque no caso do autismo eles são mais literais. Então, Sim. às vezes, eles não vão sacar o duplo sentido das expressões. Então, isso também é uma questão. Então, ele aprende a se compreender, a se perceber. O colega também percebe, bom, eu tenho que ser mais direto com o meu colega, eu não posso brincar com ele de tal forma, o barulho vai incomodar o meu amigo, eu não posso falar ao mesmo tempo quando ele está fazendo alguma atividade que vai desviar o foco da atenção. São várias dicas que a gente pode, enquanto grupo, implementar, construir para que todos se sintam de fato Sim. incluídos. Ser inserido na escola desde cedo é tão valioso, né? É tão valioso para a vida inteira. E não basta você abrir as portas para a criança neurodiversa para atender a lei. Se você não estiver disposto a investir, e eu não estou falando só de dinheiro, estou falando de tempo, dedicação, para uma inclusão verdadeira, a inserção não vai ser suficiente. Sim. Não é só isso, né? Não, não é. E falar e fazer, eu acredito muito que falar e fazer também tem que ser a mesma coisa. Sim. Não dá pra gente falar que nós somos isso, nós somos aquilo e na hora que for de fato executar, fazer diferente. Aí não adianta nada, que aí fica bonito só na foto, né? Sim. Mas não é fácil. Sim, E a imagino. gente erra. Isso é importante. Todos nós erramos, porque ao longo do processo, até por causa da neurodiversidade, cada pessoa vai reagir de uma forma diferente a um determinado tipo de estímulo. Sim, Então, pode ser que uma coisa que tenha funcionado com um determinado aluno não vai funcionar com outro. Então, por isso que a gente tem que ter uma relação bem próxima com a família, para mostrar o engajamento, mas saber que nós não somos detentores de verdades absolutas e não vamos ter todas as respostas no momento. A gente vai perfeito, precisar estudar e conhecer esse aluno. perfeito, perfeito. Olha, você tem mais de 20 anos, né, de carreira, Sim. né? É, dentro da sua carreira, qual foi o maior aprendizado que você pode trazer hoje pra gente, assim? Que a gente sempre vai continuar estudando. Não tem fim, né? Não tem fim. E quanto mais você se coloca numa posição de aprendiz, mais você é capaz de fazer coisas diferentes e fazer a diferença na vida das pessoas. Porque não importa se eu acumulei títulos ao longo da minha vida, se esses títulos não me tornarem competente o suficiente para transformar vidas. E a educação é sobre transformar vidas. Sim, Sempre com muita humildade e com empatia. A gente precisa se colocar no lugar das pessoas. E é importante também saber que nós, professores, nós não temos essa posição inquestionável. Nós precisamos ter uma autoavaliação constante, porque não é porque a gente estudou que a gente vai saber tudo. Então, é perfeito. muito importante continuar essa jornada de forma contínua e humilde. Como todas as áreas deveriam ser assim, né? Sim, Aprendizado contínuo. Uma coisa que você comentou no início do nosso papo sobre TDAH. sim. E eu tenho muitas dúvidas sobre isso, e é um assunto que hoje a gente escuta muito, eu Uhum. escuto amigos falarem que o filho foi diagnosticado e tal. Existe alguma maneira que as pessoas consigam perceber isso, seja os pais, nos filhos, ou seja o próprio adulto também? Uhum. Eu costumo dizer que, embora o transtorno tenha o nome de transtorno de déficit de atenção e Sim, hiperatividade, na verdade não é falta de atenção, e sim excesso. excesso. Excesso de atenção em muitas coisas que estão acontecendo, em estímulos diversos que acabam prejudicando o foco em uma área específica. Então, quando a criança ela mostra traços de desatenção ou hiperatividade,
ela vai ter comportamentos que muitas vezes podem parecer desafiadores para as famílias. Então, ao invés da gente já começar rotulando a criança como criança problema, é preciso que a gente saiba que aquela criança precisa de ajuda. Então, a gente precisa iniciar uma parceria com a escola para que a observação aconteça em casa e nesse ambiente mais sistematizado, para a gente perceber se realmente o rastreio vai ser necessário. E essa hiperatividade, ela não significa a criança que não para quieta somente, bater pé ou sair correndo, não é isso. Às vezes a hiperatividade é mental. A criança está aparentemente quieta, mas dentro da cabecinha tem um turbilhão de informações, emoções. Então, assim, também devemos levar isso em conta na hora de fazer o rastreio. Caramba. E existe, obviamente, o tratamento, ele é uma dúvida mais leiga, assim, ele ameniza os sintomas, né? Mas ela é uma doença que tem cura? Então, tem várias coisas importantes. Primeiro, que o TDAH, ele não pode ser dito como doença, porque Perfeito. na verdade ele é uma característica. Característica da pessoa. É um Perfeito. transtorno que, como outras questões, gera impactos na vida. Mas a gente pode ajudar a pessoa a potencializar os talentos, focar nesses talentos, para ter uma vida excepcional como ou mais do que qualquer pessoa dita neurotípica, Entendi. né? Seria canalizar. Isso, porque assim, quais são os desafios, né? Sobretudo quando a gente cresce, a gente se torna adulto. Muitas vezes o adulto com TDAH não diagnosticado é um adulto que procrastina, acaba iniciando vários projetos, porque normalmente eles são muito criativos, Sim. e não dando sequência, não concretizando esses projetos. Às vezes tem uma questão que são os déficits da função executiva, das funções executivas. Memória, planejamento, organização. Então tem, através da intervenção da psicopedagogia, que é centrada na aprendizagem, é, trabalhar estratégias para que o foco seja desenvolvido, que essa procrastinação diminua. Então, você vai conduzindo, através do Entendi. Entendi. autoconhecimento, a pessoa para que ela foque no que é importante. Perfeito. E uma coisa também muito interessante é que quando você lida com esses transtornos, com essas síndromes, não é uma receita de bolo. Todo mundo vai responder de formas diferentes o tempo inteiro. Por isso que a gente precisa estar com a mente aberta. Sim. E o psicopedagogo faz o quê? O levantamento de uma hipótese diagnóstica. Tá? A gente, através das sessões, vai fazendo uma triagem, um rastreio, e a gente levanta uma hipótese. E essa hipótese, depois, ela é confirmada por um neuropediatra, por um Entendi. psiquiatra. É assim que Então funciona. ele faz um diagnóstico por uma hipótese. A gente levanta a hipótese Entendi. e depois a medicina, né, o profissional da área de saúde, confirma se é por esse caminho que a gente deve seguir. Entendi. Entendi. Perfeito. Aline, eu quero fazer uma pergunta sobre o TEA, né? Primeiro eu quero saber o que que é. Então, se você puder explicar para mim, para quem está em casa. E eu queria saber também se, assim como o TDAH, a gente pode identificar sinais, entendeu? Perfeitamente. Bom, até é o transtorno do espectro autista. Tá, perfeito. Porque, como o autismo é um espectro, isso ressalta que nós somos todos diferentes. Sim, Então, não necessariamente uma pessoa com autismo vai ter as mesmas características que outra. entendi. Esses sinais, muitas vezes, eles são percebidos desde a infância, desde muito cedo, né? Quando a criança é pequena, ela se desenvolve muitas vezes bebezinha dentro do esperado, mas em torno de 2, 3 anos, alguns sinais começam a emergir. São sinais relacionados à fala, ao atraso no desenvolvimento da fala, questões sensoriais, como muitas vezes andar na pontinha dos pés, ter resistência a determinadas texturas de alimentos, que é o que a gente chama de a seletividade alimentar. Às vezes a criança não aceita um determinado tipo de alimento, ou então só aceita outros alimentos de uma cor específica ou de uma textura Entendi. específica. Falta de contato visual. Às vezes também ser incomodado por barulhos, presença de muitas pessoas ao mesmo tempo.
Então, são aspectos tanto sociais como também relacionados à comunicação e à parte sensorial. E os pais, observando isso, eles procuram ajuda para poder primeiro entender o que está acontecendo, né? Uhum. E aí ela pode também pedir essa ajuda e esse apoio para a escola observar também. Sim, mas eu vou dizer para você, por experiência, que normalmente quem percebe que algo está diferente do desenvolvimento tradicional, típico, é a escola. É a escola, Sim. normalmente é a escola. Porque imagine que muitas vezes é o primeiro filho de um casal e Sim, não tem outras crianças de parâmetro. sim, sim. Então a escola consegue identificar mais facilmente que tem alguma questão diferente. E o que acontece é o desafio da aceitação familiar. Porque Caramba. é, a gente quando tem um filho faz planos para essa criança. E quando percebe que, de repente, as coisas não vão sair exatamente como a gente planejou inicialmente, pode haver uma resistência na hora de iniciar De aceitar, né? esse acompanhamento. E aí, por incidência, a gente percebe que quanto mais tardia a intervenção, não tão positivos os resultados. Por isso que a gente fala que a intervenção precoce é a melhor estratégia. Porque você percebe que os sinais estão ali, já começa um trabalho de apoio e a Entendi, evolução vai ser muito mais rápida. entendi. Entendeu? E cabe aos pais também entenderem que os profissionais, os educadores que estão ali, eles entram no aspecto terem mais experiência em perceber do que os pais de primeira viagem, por exemplo, né? Uhum. Ninguém não tem uma escola para ensinar você a ser pai, mas existem escolas para ensinar você a ser educador, Sim, né? Então ele tem, talvez ele consiga perceber os sinais melhor do que os pais, com né? certeza. E aí a família, ela precisa ser acolhida. Porque muitas pessoas procuram respostas para o autismo e a ciência ainda não tem essas Sim, respostas, sabe? Então, assim, os sentimentos de culpa, de o que eu fiz de diferente, até a vacinação já atribuíram como causa do autismo, o caramba, que foi refutado. Então, realmente a gente não tem respostas, mas a gente tem tratamento, a gente tem sim. intervenção, a gente tem acolhimento. E é isso que a gente deve fazer, tanto no ambiente escolar como familiar. E qual é o papel, na sua visão, que as escolas e os educadores precisam fazer para ter essa inclusão? Sobretudo, estudar muito, porque, como eu disse, por mais que a gente seja especialista numa determinada área, o jeito de resposta de um determinado indivíduo vai ser completamente diferente do outro. Então, a gente tem que ter um leque de opções, de estratégias pautadas em evidências científicas, Sim, mas, ao mesmo tempo, saber que o tempo de resposta, a estratégia pode ser diferente, dependendo do aprendiz. perfeito. Eu queria te fazer uma pergunta sobre tecnologia na área da educação. Eu estudei nos anos 90. Então, nos anos 90, nós tínhamos X, né, possibilidades de tecnologia aliadas à educação. Hoje em dia, qual é o papel da tecnologia na educação e na inclusão também? Uhum. Bom, com o advento das o que a gente chama de TICs, são tecnologias de informação e comunicação, a gente, claro, teve uma educação muito mais potencializada, né? Tá, Porque a gente tem a tecnologia assistiva em benefício desses alunos. tá. O desafio que nós temos é questão mesmo financeira, porque parte da população tem acesso, mas a maioria não tem. Não tem acesso. Então, através da tecnologia assistiva, você tem desde o uso de tablets para interação mesmo, Uhum. para fazer alguma atividade mais lúdica, como também softwares de comunicação alternativa. Caramba, Você tem é, tecnologia suficiente para possibilitar que pessoas com deficiência visual consigam de fato ter mais acesso às informações no digital. Então, são inúmeras as possibilidades, mas o maior desafio é essa questão dos custos mesmo. imagina. Existe uma maneira que o educador ele consegue rastrear o impacto ou medir o impacto que um transtorno causa na educação de uma criança?
mais do que medir o impacto, eu acho que o que ele pode fazer é dar condições para a diminuição de barreiras para o aprendizado. Tá, perfeito. E existem algumas metodologias para isso, como o próprio Desenho Universal para Aprendizagem, que Caramba. a gente chama de DUA aqui no Brasil e nos Estados Unidos de UDL. E o que acontece? Através do DUA, a gente elimina barreiras para todos os alunos. De que forma? O conteúdo, quando ele é apresentado de forma tradicional, ele só contempla uma forma de assimilação, que é aquele formato de palestra, né? Sim, Só que tem alunos com diferentes estilos de aprendizagem, sim, que são mais visuais, alunos que são mais táteis, que gostam mais de aprender fazendo, perfeito, alunos que aprendem mais através da audição. Então, você precisa variar as estratégias de apresentação desse conteúdo. perfeito. Não é só desculpa te cortar, Claro. para o professor que está ali dando a aula, não é Uhum. só o professor ficar ali em cima do palco ou na frente da lousa dando a aula. Podem existir outros métodos para atingir todos os alunos, né? Perfeitamente. E o que acontece? Você também precisa de criar formas para se conectar com os alunos. Quantas vezes a gente já se pegou questionando se o que eu estava estudando na escola de fato seria relevante para o resto da minha vida? Quando o professor consegue fazer um link entre o que está sendo ensinado e a relevância daquilo para a vida do aluno, ele gera engajamento. E através desse engajamento, você tem redes afetivas aí estabelecidas, né? E claro, gostar do professor sempre vai ajudar. Então, o professor tem que ser essa pessoa de respeito e autoridade, sem autoritarismo, mas que também seja generoso a ponto de se conectar com esse aluno. E também, quando você permite que o aluno expresse o que aprendeu de formas múltiplas, você também é mais inclusivo, o que não significa dar mais trabalho para o professor. Por exemplo, digamos que eu tenha um conteúdo de ciências, trabalhei animais. O aluno pode ser tradicional e fazer uma avaliação escrita. Sim, Mas o aluno também, que tem sobretudo dificuldades de leitura e escrita, ele pode expressar verbalmente aquilo que aprendeu. Ele pode gravar um vídeo com o celular dele para mostrar o que foi feito. Ou ele pode fazer uma maquete, um modelo concreto para expressar entendi. o que aprendeu. Perfeito, O perfeito. professor dá um leque de opções para que ele seja acessado de uma forma diferente. Não significa que eu vou ter mais trabalho para corrigir. Só vou ampliar a minha Sim, mentalidade no sentido de permitir que ele se expresse de formas diferentes. é inclusão na prática. Me corrija Exatamente. se eu estiver errado, mas isso é Não, inclusão na prática. exato. Mas sem se preocupar se esse aluno tem um diagnóstico, porque isso serve para mim, para você, Sim, porque nós aprendemos de formas diferentes. sim, Temos o que a gente chama de estilos de aprendizagem ou até mesmo preferências de aprendizagem. sim. Então, o segredo é esse. Múltiplos meios de representação do conteúdo, múltiplos meios para você engajar esse aluno e múltiplos meios para você acessar esse conhecimento. Perfeito, perfeito. Tenho certeza que o resultado disso também a chance desse resultado ser maior e melhor, né? Quando porque você usou um termo que, independente se ele tem um diagnóstico ou não, porque às vezes não tem um diagnóstico, mas a maneira dele aprender melhor, né? É uma maneira diferente do que está sendo ensinado naquela escola ou pelo aquele professor. E o professor, isso vem, só mais uma pergunta, isso vem de um contexto de um currículo acadêmico ou um professor pode muito bem, por ele ter alguns métodos e aplicar esses métodos dentro da sala de aula? Ou isso tem que vir de um currículo acadêmico? Não. O professor é livre. Ele é livre no sentido de saber que as estratégias podem ser pautadas nas suas próprias filosofias para a didática. É claro que quando você trabalha num estabelecimento de ensino, você tem que se adequar à filosofia daquele lugar. Mas, por exemplo, no caso do desenho universal para aprendizagem, você não tem nenhum viés ideológico, você não tem nenhuma questão controversa. É simplesmente mudar a forma que você vai Sim, apresentar esse entendo. conteúdo e flexibilizar a expressão, a ação desse aluno para que ele mostre o que ele aprendeu. Perfeito. Então, a gente tem a base nacional comum curricular, que pauta os objetivos, as habilidades que a gente deve atingir com os nossos alunos pela legislação brasileira.
As escolas têm flexibilidade Sim. do currículo, mas isso é além do currículo. Isso é como eu vou trabalhar o meu currículo. Perfeito. Isso vai para um lado mais humanizado, né, Sim. do ensino. Né? É, a gente hoje fala-se muito sobre neurodiversidade, né? A gente pode usar isso a nosso favor. Como? Bom, eu costumo dizer que a neurodiversidade é um superpoder. Porque, olha, que legal que eu aprendo diferente de Sim, você. Que legal que eu tenho um talento diferente do seu. sim, E a gente junto soma esses talentos e a gente faz coisas espetaculares. perfeito. Então, não é porque em algum momento da minha vida eu não tive um resultado acadêmico quantitativo que atendia a expectativa de Perfeito. uma determinada instituição, Sim, que eu vou não ser uma pessoa muito bem-sucedida em uma outra área. Aí eu lembro daquela aluna lá que ia com seu violão para a escola, que às vezes não tirava notas boas, está aqui hoje de frente para você, que já é uma doutoranda, para dizer para o professor: subestime seu aluno, não. Ele pode não estar performando bem naquele momento, mas ele pode ter um grande talento sim, em uma outra área. Isso acontece para pessoas neurotípicas, como nós, ou pessoas neurodiversas. E, por exemplo, um hiperfoco de uma pessoa com autismo vai tornar essa pessoa um grande especialista em uma determinada área. sim. Mas ele vai ter provavelmente alguma dificuldade de interação social. E aí, o que eu faço? Eu acolho essa pessoa. Por isso que eu digo que saber o seu diagnóstico, ter esse autoconhecimento ajuda a você se conhecer e ao outro a poder te entender, sabe? Sem Sei, rótulos. sei. Nessa nossa conversa, eu pude extrair, sim, muita coisa interessante e boa, mas uma que ficou muito na minha mente foi sobre o papel dos educadores, né? Na inclusão, na observação, no acolhimento aos pais, né? Eu acho que nós temos um país muito grande, né? Com muitos educadores espalhados de norte a sul. E eu queria te pedir para deixar uma mensagem para os educadores, porque eu acho que é, eles são a chave, né? Tipo, todo país que a gente olha, país desenvolvido, país onde as coisas funcionam um pouco melhor, né? A educação está muito forte, um pilar muito forte. Eu acredito muito que tudo começa na escola, tudo começa na educação. Se você puder deixar uma mensagem para esses educadores, qual mensagem você deixaria? Que nós, professores, nós temos o dom da vida eterna. Porque cada vez que a gente ensina uma pessoa, na verdade, a gente está deixando um pedacinho da gente com essa pessoa. E esse conhecimento vai ser transmitido, vai ser co-construído, vai ser ressignificado. Perfeito, Então, a gente deixa um legado. E esse legado transforma, esse legado inclui, esse legado faz a diferença. Porque a gente pode trabalhar com qualquer área da vida que seja relacionado com riquezas, mas a educação é uma coisa que a gente nunca perde. Por mais que a gente tenha reveses na vida, a gente sempre vai ter a nossa educação. Então não existe bem mais precioso. E é o professor que é responsável por isso. Todas as profissões precisam do professor. perfeito, Então a gente é muito valioso. perfeito, perfeito. Que sejamos mais valiosos, né? Uhum. Que recebam a valorização que merecem, Sim. né? Olha, obrigado por ter vindo de verdade, Obrigada a assim, obrigado você. pelo carinho, obrigado por dedicar seu tempo. Eu tenho certeza que todo mundo que está em casa amou essa aula que você deu pra gente aqui hoje. Uma aula de inclusão, uma aula de acolhimento, uma aula de percepção, né? Para que a gente consiga ter uma percepção melhor. Acho que a gente, me corrija se estiver errado, mas temos muito que aprender ainda, todos os Muito. dias, né? Todo dia. Diariamente. Então, que esse nosso aprendizado contínuo tenha melhorado com esse programa de hoje. Muito obrigado Muito mesmo pelo obrigada a carinho. você pelo convite. Esse foi mais um Educação em Pauta. Espero que você tenha amado essa aula assim como eu. E até o próximo. Tchau, tchau!